Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 64 do estudo básico de Espiritismo. Nessas aulas nós fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, esse que está aqui do lado, que foi o primeiro livro que Kardec compilou com perguntas e respostas, perguntas que ele fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade. Num trabalho que gerou o Pentateuco Espírita, que foram depois mais 4 livros, ao todo 5 livros. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro. E é o livro que a gente fala e que a gente estuda na maioria das casas espíritas que tem ensino. Se estuda o Livro dos Espíritos para quem está iniciando. É o livro ideal para quem não conhece ainda a doutrina espírita e quer conhecer todos os detalhes iniciais da doutrina espírita. Bom, recomendo também que, se você está começando agora, que você assista a aula 1. A aula 1 a gente fala sobre o que é o Espiritismo e fala justamente sobre conceitos básicos, fala um pouco sobre a história, como é que Kardec começou esse trabalho. Vale muito a pena. Bom, a gente aqui na nossa leitura, no nosso estudo, sempre, toda aula, a gente lê também um livro de abertura, uma página de um livro de abertura. E o livro que nós estamos usando agora é O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Bom, hoje, em Caminho, Verdade e Vida, a gente vai ler uma página chamada Educação no Lar. E logo em seguida nós vamos para o livro dos Espíritos, onde nós estamos lendo sobre das ocupações e missões dos Espíritos. Na segunda parte, capítulo 10 do Livro dos Espíritos. E hoje leremos as questões de 567 até a questão 576. Bora lá então. Vamos então para o Caminho, Verdade e Vida, para a leitura de hoje. Muito bem, e a leitura de hoje em Caminho, Verdade e Vida tem o título de Educação no Lar. E o Caminho, Verdade e Vida sempre começa com um versículo da Bíblia. Esse de hoje está em João, capítulo 8, versículo 38. Jesus disse: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Agora o texto de Emmanuel, então. Preconiza-se na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à forma do caráter no lar, a coletividade. Porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido
a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. E a advertência aqui, Emmanuel se refere ao versículo que nós lemos. Vós fazeis o que também vistes junto a vossos pais. Ou seja, vocês acabam repetindo o que vistes junto a vosso pai. Bom, muito bem. Então, um belíssimo texto aqui de Emmanuel, como sempre, né? Como sempre. E ele fala justamente sobre educação no lar, né? Sobre não deixarmos os filhos também soltos, né? Tudo é uma questão de equilíbrio na nossa vida, né? E a sociedade moderna ela tem muito essa preconização de liberdade, né? E liberdade muitas vezes leva à ociosidade, principalmente dos pequenos jovens, que precisam estudar, precisam ter noção do que é certo e do que é errado. Dentro de casa deve começar essa educação. A educação de Cristo, a educação do que é certo e do que é errado. Não espere que a escola ensine isso. Isso é obrigação dos pais, né? E é um pouco disso aqui que Emmanuel passa. Os pais humanos, lendo aqui Emmanuel, né, têm de ser os primeiros mentores da criatura, dito aqui por Emmanuel. Então não espere que a escola faça. Não, os pais dentro de casa têm essa obrigação. Ah, mas ele vai achar que eu sou chato, que eu sou mau. É natural. A criança quer brincar o tempo inteiro. Se deixar, vai brincar o tempo inteiro. E vai ficar na ociosidade o tempo inteiro. Então é a questão do equilíbrio, né? Tem que haver equilíbrio. Pode brincar. Mas tem que também parar para estudar, para dar atenção para o pai e para a mãe num momento de estudo, num momento de oração em conjunto da família. E aí entra o Evangelho no Lar, que nós falamos aqui no vídeo 2 desse canal, dessa série, né? Nós falamos sobre o Evangelho no Lar, que traz tanto bem para a nossa casa, para o nosso lar. Então, se você não assistiu, se você não faz o Evangelho no Lar, vale muito a pena assistir lá o vídeo 2, que o vídeo 2 dá todas as orientações para você começar a fazer o Evangelho na sua casa. É uma leitura, é uma página, mas é estudo, acima de tudo, é estudo. É melhoria da vibração da sua casa. Menos briga, menos discórdia o tempo inteiro. Melhora a vibração, afastam os espíritozinhos que estão aí para atrapalhar, a gente sabe, que gostam das brigas, afasta eles, melhora o clima, abre a visão das pessoas dentro da sua casa. Então faça com frequência, uma vez por semana, 2, 3, quer fazer todos os dias uma oração, né? Além da sua oração, que deve ser constante, mas além da sua oração, uma oração para casa, para a harmonia do lar, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso a gente fala lá na aula 2. Recomendo muito, porque vale a pena. E tem tudo a ver com a página de hoje, né? Educação no lar. Bom, então é isso, né? Emmanuel chama muita atenção aqui de que, olha, a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, né? Porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então, a tarefa doméstica, eu entendo que ele está falando aqui da tarefa doméstica, tanto dos adultos quanto das crianças também. As crianças têm que ter dentro de suas casas as suas tarefas. As suas tarefas são essa. Não é só brincar o tempo inteiro. Tem gente que se engana. Não, criança não pode trabalhar. É brincar o tempo inteiro. Não. Ela tem direito de brincar. Tem que ter os seus momentos de brincar. Mas ela tem que começar gradativamente, dependendo da idade, lógico, mas gradativamente, ter noção do trabalho. E quanto antes começar, melhor. Porque já vai colocando no seu raciocínio, no seu cérebro,
a noção de que trabalhar é importante, de que ela tem as responsabilidades dela, que se ela não fizer, ela vai perder alguns direitos que ela tem. Então é importantíssimo e começar cedo. Tem pais que só começam na adolescência. É completamente errado isso, porque na adolescência já formou já a mente do ser. Né? Até os 7, 10 anos, o ser está formando e ouve com atenção os pais, com muita atenção. Então esse é um momento bom para começar. Começar trabalho, responsabilidade dentro da casa, tem que ter as responsabilidades, tem que aprender, tem que ter os momentos de estudo de evangelho. É isso, pessoal. Tá? Na época de Jesus, as crianças judias, né, elas começavam a estudar a Torá com 6 anos de idade. Estudavam a Torá até os 10 anos, junto com um mestre, tinha um mestre, um Tanaim, né, que normalmente orientava as crianças, e além dos adultos também. E quando chegava aos 10 anos, eles faziam provas para verificar quem continuaria o seu processo de estudo com aquele Tanaim, com aquele mestre. E, naturalmente, só passavam os melhores, os que realmente mostravam que, olha, estudei, conheço tudo da religião, no caso deles, da Torá na época, né? E quero seguir em frente. Mas é só um exemplo de dedicação, de retidão, de foco, né? Mostrar como as crianças tinham que compreender o certo do errado, o bem do mal. Imagine isso, né? Se isso fosse aplicado em larga escala, se todo mundo tivesse consciência do que é certo, do que é errado na nossa vida, de aonde queremos chegar, acima de tudo, nosso objetivo na vida. Qual é o nosso objetivo na vida? Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser astronauta. Não, não é disso que estamos falando, né? Nós estamos falando do objetivo principal, primário, que é sair dessa vida com a máxima elevação espiritual possível. E para isso, não é uma profissão. A profissão e o estudo é sempre muito bom, né? E como disse aqui Emmanuel, né? São consagrados por Deus e só servem só para nos elevar também. Sem dúvida, o estudo é fundamental, né? E a profissão, o trabalho, nós viemos aqui, né, para esse mundo para trabalhar, para estudar, para estar com outras pessoas, e o trabalho traz isso para nós, né? Mas, acima de tudo, não podemos esquecer da nossa elevação espiritual. E quanto isso começar, né, isso tudo faz parte da educação no lar. Tá? Então, eu acho que aqui a gente sempre faz uma leitura, né, e pensa os aprendizados. Eu acho que os aprendizados principais aqui, com relação principalmente aos jovens, às crianças, né, e adolescentes, é mais ou menos por aí. Agora, o evangelho no lar é uma educação constante, né? O processo de reforma íntima do ser não é só para criança, né? A gente faz a nossa reforma íntima constantemente durante a nossa vida. Como dizia Plotino, né? Nós vamos esculpindo a nossa estátua. Então a gente tira as arestas da nossa estátua, né? Vamos lixando, preparando, e por fim a gente começa a dar brilho, a lustrar a estátua, né? Essas são as etapas finais, naturalmente. Mas o que ele quis dizer? O que ele quis dizer foi justamente esse processo de construção do ser. Né? A representação de construir a própria estátua é isso que quer dizer. A construção do próprio ser em direção ao ser belo, ao ser espiritual, ao que há de mais belo, que realmente é a elevação. Em direção a Jesus, em direção a Deus. Muito bem, pessoal. Então, hoje lemos uma belíssima página de Caminho, Verdade e Vida chamada Educação no Lar. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, só para recordar, né, nós, na aula anterior, na aula 63, nós estamos na parte 2, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, num título chamado Sobre as Ocupações e Missões dos Espíritos. Estamos nesse título.
Esse título ele é muito longo, são 30 questões quase aqui. Vai da 558 até a 584. Então, são quase 30 aqui, né? 20, 26, 20, 24 questões, né? 24 questões. Então, é muito longo, né? Para a gente fazer numa aula só. E aí, dividimos em 3 aulas. Já lemos na aula 63, na aula 63, nós lemos até a questão 566, e nessa aula nós vamos da 567 até a 576. Aula 64. Bora lá então. Começando então pela questão 567 do Livro dos Espíritos. Na questão 567, a pergunta que Kardec fez foi: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações, né? Ou seja, intervir? Costumam os espíritos intervir em nossos prazeres e ocupações? Ou seja, eles entram ali e intervêm, né? Durante os nossos prazeres terrenos e ocupações que nós estamos tendo, qualquer trabalho, por menor que seja, que nós estamos fazendo, né? Eles costumam intervir? E aí a resposta aqui dos espíritos. Os espíritos vulgares, como dizeis, né, costumam. Esses costumam. Esses vos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhe excitem ou moderem as paixões. Paixões. Sempre que a gente ouve paixões, me lembra os essênios, né? Os essênios, eles diziam que, olha, a gente tem que evitar. Os essênios eram um povo que vivia em Qumran, onde foram recentemente encontrados lá muitos evangelhos gnósticos, né? Um material muito antigo da época de Jesus, eu acho que uns 150 anos à frente, mais ou menos, de Jesus, né? Apesar de que tem alguns que dizem que Jesus nasceu no século I e não no século zero, né? Que a contagem foi feita errada. Mas essa é outra história. Mas o fato é que essas paixões, né? Os essênios diziam que, olha, um dos grandes maus são as paixões terrenas. Nós precisamos nos livrar das paixões. As paixões alimentam o ego, muitas vezes, né? E quando a gente fala paixões aqui, é qualquer tipo de gostos da matéria, né? E aí entra, naturalmente, a parte de sexo, sim, mas entra também sabores de comida, né? Sabores e gosto excessivo pela comida, né? O gosto excessivo pela adrenalina e etc. E aí por aí vai uma série aí de gostos que alimentam as nossas paixões na matéria e que nos prendem à matéria, né? Ou seja, nos dão aqueles prazeres terrenos, né? E eles dizem que, olha, a gente tem que evitar, né? Reduzir os gostos e procurar sempre o caminho do centro. E o caminho do centro, né, também é um ditados orientais direcionam a isso, ditados budistas, hinduístas, orientais de uma maneira geral, falam sobre o caminho do meio, o caminho do centro. E o caminho do centro é o caminho de consciência. É o caminho que você evita os gritos histéricos, né? Do lado, os gritos histéricos, e evita, por exemplo, a raiva excessiva, né? Evita o ódio, a raiva, mas evita também as alegrias excessivas, né? As gargalhadas em excesso, aquelas que extrapolam. Então, evitando as paixões, evitando as emoções extremas, você procura a consciência. No caminho central, você encontra sempre a consciência racional. E é um momento que a gente consegue, então, meditar, concentrar e ter raciocínio de forma mais equilibrada.
Bom, me lembrou aqui esse trecho, né? Porque ele fala que, olha, cumpre assim, aconteça, né? Porque passem os homens sempre pelo caminho da consciência central. E quando você está em consciência central, você está controlando também os teus desvios, você está na retidão, como dizia Jesus, como diziam os grandes mestres de uma maneira geral, né? A retidão, no caminho da senda de Jesus. Normalmente, quando você vai para um local que não presta, você desviou da senda. Você entrou num caminho de uma paixão terrena. E aí, os espíritos, que não são espíritos elevados, né, são os irmãozinhos que estão por aí e que estão ainda atrasados, eles adoram, né? E aí eles vêm junto em você. Vêm junto por quê? Porque eles gostam daqueles gostos. Ah, eu estou indo lá no barzinho beber. Ah, os espíritozinhos que gostam de beber vão junto. Ah, vamos junto. Ah, ele gosta. Vamos lá. E aí acompanham. Ah, eu estou indo lá naquele outro local lá que não presta, né? Um localzinho muito ruinzinho e tal, de prazeres carnais, né? De prazeres mundanos. E aí eles vão junto, né? E eles vão junto porque eles gostam, eles estão muito ligados à matéria, né? Os espíritos, quanto mais inferiores, mais ligados à matéria estão. E é isso, a gente precisa se livrar das paixões, dos prazeres, dos gozos, das emoções excessivas. Ah, eu não posso rir? Pode, pode, mas não precisa dar gargalhadas estrondosas, né? Isso é o ego querendo, muitas vezes é o ego querendo chamar a atenção. Bom, e continua a explicação dos espíritos. Com as coisas deste mundo, com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam, conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades. Ó, caminho central, caminho da consciência. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade, da capacidade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam-se a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Então, o espírito não elevado, né? O espíritozinho que ainda está muito ligado à matéria, ele ainda tem as paixões todas. É isso que os espíritos estão explicando aqui. Muito próximo do que eu comentei antes, né? Eles ainda estão muito arraizados ali aos prazeres da matéria. Então, eles gostam de ir para os locais ruins, né? Locais que tem muito gostos e sabores da matéria, né? Bom, é isso, pessoal. Então é importante aqui de aprendizado aqui, olha, escolher sempre o que a gente vai fazer, aonde a gente vai, com quem a gente anda, né? É fundamental. É fundamental para que a gente consiga manter o nosso caminho de retidão e de elevação espiritual constante, tá? 568. Questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados, né? Lembrando que esse nomezinho erraticidades é o período que o espírito, quando ele desencarna, ele fica aguardando uma nova encarnação nos mundos espirituais, né? Esse momento ali de estou aqui aguardando no mundo, pode ser, o mundo espiritual tem níveis, já lemos bastante sobre isso, né? Tem níveis espirituais, né? E o espírito vai para o nível de acordo com a elevação dele. E durante esse tempo que ele está lá aguardando uma nova reencarnação, diz-se que o espírito está na erraticidade. Então, a pergunta é, os espíritos que têm missões, olha, eu tenho uma missão a cumprir, né? Seja uma missão de evangelização, seja uma missão de divulgação, seja uma missão de conduzir um povo num determinado caminho, né? Como a gente já teve muitos aí no passado, como Gandhi, né? E outros espíritos também que vieram com missões de levantar um povo para, de repente,
chamar a atenção do caminho correto, do caminho do bem, do caminho da paz, né? Muito bem, e a pergunta é, olha, eles cumprem na erraticidade ou só cumprem quando estão encarnados as suas missões? Resposta. Podem tê-las num ou noutro estado. Ou seja, pode ser tanto na erraticidade quanto no mundo encarnados, né? Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Ou seja, para espíritos que estão desencarnados, é uma grande possibilidade de crescimento, uma grande ocupação, ter uma missão, né? Porque lá em cima, no mundo, nos mundos espirituais, naturalmente, quanto mais elevado, mais ocorre, né? Estudo, palestras constantes de estudo, divulgação do bem, trabalho para que fortifique o caminho na mente do espírito. Então, esse trabalho continua na espiritualidade, tá? Essa foi a 568. 569 agora. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Ou seja, quais são as missões de um espírito errante, né? Kardec fez essa pergunta baseado provavelmente na resposta que obteve aqui, 568. Resposta dos espíritos. São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas, há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, existem muitas possibilidades, né? E Deus encaminha os espíritos. Deus passa as missões para os espíritos puros, elevados. Os espíritos puros passam para os níveis abaixo e direcionam, então, para espíritos que, naturalmente, que têm condição de conduzir uma missão de acordo com o nível de cada um. Então, um espírito inferiorzinho não vai receber uma missão gloriosa. Não vai, porque não vai conseguir cumprir e nem tem condições espirituais para conduzir uma missão elevada, né? Por exemplo, nós já lemos anteriormente sobre espíritos mentores, espíritos que são aqueles espíritos guia. Cada um de nós tem um espírito mentor que nos acompanha a nossa vida inteira e, por vezes, mais de uma encarnação. Esse espírito, ele não pode ser um espírito inferior a nós. O espírito mentor, ele tem como regra ele ser superior ao espírito que ele está acompanhando. E, normalmente, bem superior. Quando a gente fala superior, é superior nos degraus de elevação. Superior moral, ética. E aí, junto com a moral, vem toda a parte espiritual de consciência, de sabedoria, de aprendizado. Esse ser é elevado, ele tem condição de atuar como um mentor, como um orientador. E ele a acompanha. Essa é uma missão. Segundo aqui os espíritos aqui, seria uma das missões. Aí tem uma explicação, continua uma explicação aqui na 569. As missões dos espíritos têm sempre por objetivo, o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores. Foi o exemplo que eu dei aqui, né? Velar pelos que eles são guias de outros, então eles têm. Essa é uma das funções. Dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses
a resguardar, assim no mundo físico, como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Então, muito bela a resposta, né? E aí, durante a leitura aqui, me lembraram outras possibilidades, né? Por exemplo, os espíritos que trabalham vindo auxiliar na hora do desencarne. São alguns espíritos preparados que estudam e que vêm receber o espírito que está desencarnando, em tentar aqui direcioná-lo, levá-lo por uma clínica espiritual, né, para um centro de tratamento espiritual, para que ele se restabeleça daquela turbidez que ocorre logo após o desencarne, né, para que ele acorde com calma, entenda o que aconteceu. Outro tipo é os espíritos que vêm na hora do nascimento do ser, que vêm apoiar, que estão juntos. E, por vezes, ali vem ajudar ali na hora de colocar o espírito no seu momento de transformar-se na carne, né? De entrar dentro da carne. E aí tem toda uma assistência ali para colocar o espírito. E por aí vai, tá? Tem os espíritos que já lemos anteriormente, os espíritos que cuidam da matéria, de transformações na matéria em si, por exemplo, terremotos, vulcões, né? Tem espíritos que atuam amenizando ou provocando vulcões. Por exemplo, precisamos de uma ilha nova nessa região. Vamos formar um vulcão debaixo da água, né? Existem espíritos preparados que trabalham em conjunto para provocar energeticamente essas situações. Tudo em nome do bem e sob a gestão de Deus. Nada é feito por acaso. Não existe por acaso na doutrina espírita. 570. Questão 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Excelente pergunta de Kardec. Né? Sabe, olha, os espíritos percebem rápido o que tem que fazer, eles recebem um aviso, recebem uma cartinha, né? Dizendo, ó, isso aqui é o que você tem que fazer. Como é que é feita essa percepção? Né? E aí a resposta dos espíritos foi, não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, uma belíssima resposta aqui, e eu diria o seguinte, olha, naturalmente, quanto maior a elevação, mais fácil é essa percepção, né? Muitas das respostas vão nessa direção. Olha, quanto maior a elevação, maior a percepção, maior o sentimento, maior a intuição e a inspiração para o ser receber as orientações necessárias ali. Bom, um espírito que não tem condição, um espírito muitas vezes que está sendo ali, que está trabalhando, mas não sabe muitas vezes que está ajudando, que está trabalhando pela matéria, como já vimos anteriormente, né, no caso dos vulcões que eu comentei agora há pouco, tem espíritos muito inferiores, espíritos que estão ali somente servindo de energização. Eles estão numa espécie de geleia fluídica, né? Seres muito inferiores, por vezes seres que nem encarnaram ainda, estão ali sendo energizados e preparando-se para reencarnar no futuro, né? Mas estão sendo utilizadas as energias com outros seres trabalhando, seres superiores trabalhando, e aí consegue-se então fazer a manipulação de energia do tipo vulcões, maremotos, ou o contrário disso daí, acalmando-se em certas regiões para evitar um vulcão, para evitar uma elevação do mar e coisas deste tipo. Tá? Então, constantemente, a espiritualidade está trabalhando e ajudando o planeta no caminho que tem que ser. E muitos seres, inclusive inferiorizinhos, que estão começando, são utilizados, muitas vezes sem saberem, que é o caso aqui da resposta dos espíritos. Questão 571.
Só os espíritos elevados desempenham missões? Essa pergunta. Mas eles acabaram de responder anteriormente, né? Mas vamos ver a resposta dos espíritos. A importância das missões corresponde às capacidades e elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário, ou seja, o ser que leva uma mensagem, né, para um destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa de um general. O que ele quer dizer aqui é que, olha, existem missões de níveis e de tipos diferentes, né? Naturalmente, uma missão de um grande mestre, né? Como foi Buda, como foi um outro mestre qualquer que tenha vindo aqui, né? Mani, Gandhi, né? E que trouxe uma mensagem para um povo, para uma região durante muito tempo, não é para um espírito inferior, né? É para um espírito de elevação. E mais um espírito inferiorzinho pode ser dado uma missão pequena para ele. É isso que os espíritos comentam aqui. Olha. Então depende do ser, ele recebe objetivos. Talvez o nome não precisa ser missões, né? Poderiam ser objetivos na vida. Todos nós temos um objetivo na vida. Nem que seja nos elevarmos e fazer aprendizados nenhuma determinada vida. Procurar o caminho de elevação, de espiritualização e fazer o melhor aprendizado possível nesta encarnação. Questão 572. Essa que eu citei talvez seja a mais simples maneira de falar, mas a mais óbvia, digamos assim, né? Missão que todos nós temos, nos elevarmos, né? Não que seja simples. Por vezes, alguns espíritos passam no mesmo nível, sem se elevar, várias encarnações sem conseguir perceber a necessidade de elevação. E aí, depois de um tempo, percebem, descobrem, vão fazendo a elevação, vão percebendo como melhora o estado de ser do indivíduo, né? E vão percebendo a felicidade cada vez maior de estar no caminho correto, sentindo a presença de Deus cada vez maior em suas vidas, e aí eles vão subindo cada vez mais, gradativamente. Mas, às vezes, passam muito tempo estacionados lá. Diminuir o nível, não, mas a gente já estudou sobre isso, não existe retrogradar, né? Existe sempre caminhar para frente. Mas, por vezes, ocorrem de estacionar e não subir, não se elevar. 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Então, ótima pergunta também. Olha, é imposto ou depende do desejo do espírito? Resposta. Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Então, na maioria das vezes, a gente combina as nossas missões, os nossos objetivos antes de encarnar. Nós esquecemos tudo. Sim, a gente esquece. A gente, quando encarna aqui, passa pelo estágio de esquecimento, né? E passa pela infância. A infância é um momento ainda que a gente ainda está sem reconhecimento próprio, inclusive, e aí vai gradativamente se percebendo como ser e recordando, e aí é um momento cada vez maior que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que praticar meditação, praticar oração constante, e isso vai nos elevando, e isso vai trazendo de dentro de nós toda a sabedoria que está ofuscada aqui na matéria. Né? Como a gente já estudou várias vezes antes, em várias aulas anteriores, né? A nossa inteligência ela se reduz aqui na matéria. Né? No espírito, a nossa inteligência expande absurdamente. Todo o conhecimento que nós guardamos em várias encarnações, conhecimentos do que é certo, do que é errado, estão dentro de nós, guardadinhos. Guardadinhos. Mas nós não conseguimos alcançá-lo. Não consegue porque nós vivemos numa correria
olhando sempre um momento futuro ou um momento passado. Precisamos meditar, olhar o momento presente acima de tudo, olhar dentro de nós, sentir, orar com constância. Nós melhoramos a nossa vibração e abrimos a possibilidade de receber as instruções dos bons espíritos, a começar pelo nosso mentor, que quer trazer para a gente novidades, notícias, direcionamentos, mas é necessário que a gente esteja com uma boa vibração. Então, esse é o nosso trabalho, é o trabalho que cada um de nós tem que fazer, de reforma íntima, de boas práticas, de caminho do bem, pensamentos bons, pensamentos positivos constantemente. E aí a gente se recorda gradativamente da nossa missão. Ela vem à tona. Ela vem na forma, às vezes, de inspiração, ou seja, nosso mentor inspirando-nos, ou muitas vezes como uma intuição, que vem dessa consciência interna que nós temos, que está lá escondida, ofuscada pela matéria, mas que, de vez em quando, sopros dessa consciência vêm como na forma de intuição. Aquelas ideias que parece que a gente teve do nada, né? Muitas vezes estão nos direcionando a um determinado caminho. Questão A, dentro da questão 572. Pode uma igual missão ser repetida por muitos espíritos? Resposta: sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, por vezes, vários pedem uma determinada missão, mas nem todos são aceitos. Muito bem. Depende, como a gente comentou, depende da elevação do ser, depende das condições daquele ser num nível espiritual para, de repente, assumir aquela missão. Seja uma missão aqui no mundo terreno, seja uma missão no mundo espiritual. Por exemplo, quero ser mentor de um grande mestre. Não, você está na escala, você está abaixo desse grande mestre, como é que você vai ser mentor dele? Não pode. Então é por aí, né? Então a gente é dado as missões de acordo com a capacidade de cada um. 573. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta: em instruir os homens e lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instruções por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em natureza se encandeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ocorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, essa frase final, já tinha comentado antes, né? Olha, todo mundo tem uma missão, nem que seja fazer a sua própria elevação. Olha, você vai encarnar e você vai nessa escola, você vai estudar isso, você vai fazer isso, depois você vai estudar isso, né? Lembrando que o estudo constante é fundamental para nós evoluirmos, né? Porque abre a nossa mente, abre o nosso raciocínio. É fundamental, nem que seja o estudo de matérias sobre o mundo, né? Mundanas, né? Como, por exemplo, engenharia, a física, a química. A química aqui só funciona na matéria. Não importa.
você está estudando, está abrindo a sua mente, está aprendendo coisa nova, o cérebro está se agitando, né? E isso é fundamental para a elevação do ser. Daí o próximo passo pode ser, olha, você estudou agora aqui a química, vamos estudar agora aqui um outro ramo aqui de física, um outro ramo de engenharia, um outro ramo de humanas, né? Nada impede que uma pessoa que esteja em exatas estude humanas e uma pessoa de humanas estude exatas. Ao contrário, é magnífico, porque você abre o teu leque, a tua mente, o teu raciocínio. Então, não aceite preconceitos de limitação que muitas vezes se colocam aqui na matéria, né? Muitas vezes a gente ouve, não, a pessoa ou ela vai para humanas ou ela vai aqui para exato. Não dá para fazer os dois. O cérebro já é feito num formato. Nada disso. Nada disso. Coisas do passado que hoje em dia a ciência mostra completamente diferente. A ciência mostra hoje em dia que nós temos uma capacidade infinita. Esse é o pensamento que temos que ter. O nosso cérebro se molda conforme a necessidade do que você vai fazer. E isso existem experiências já realizadas nesse sentido que comprovam isso. E comprovam que, mesmo depois de idade avançada, o cérebro ele forma os neurônios para resolverem uma determinada nova capacidade daquele ser. Uma pesquisa, citando uma pesquisa, por exemplo, feita com os taxistas de Nova York, feita por Harvard, né? Estudiosos de Harvard, em que eles estudaram e viram que, olha, independente de idade, o cara que é taxista lá de Nova York, lá tinham desenvolvido um trecho do cérebro de mapeamento, de geolocalização. Olha, eu viro à direita, eu sei exatamente onde eu vou sair. Então, um pedaço do cérebro que cuida de geolocalização. Aí eles param para raciocinar. Não, olha, peraí, de acordo com a profissão o cérebro se adapta, então existe um trabalho de modelagem, de construção cerebral. Então aquela conversa que não, o pianista ele nasce com o lado direito maior do que o lado... Não. Esqueçam isso. Isso daí se modela, isso daí se constrói ao longo da nossa vida. Se você quer ser pianista, estude. Se você quer ser violoncelista, estude. Se você quer ser engenheiro, estude engenharia. Se você quer ser matemático, estude matemática. Se você quer ser psicólogo, estude psicologia. E por aí vai. Se você quer crescer espiritualmente, estude. Estude as filosofias universais. Estude o espiritismo. Estude as outras religiões também. Porque em todas as religiões você pensa os pontos melhores e vai construindo o seu ser, a sua escultura, como dizia Plotino, né? Com o que há de melhor, com o que bate com a sua razão noética, com o seu raciocínio noético, pensamento seu interior, aquela consciência interior que temos e que trazemos a vida após vida, encarnação após encarnação, imagem sobre imagem. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão 574. A 574 é a pergunta: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntárias inúteis? A missão das criaturas voluntariamente inúteis. Resposta: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que sejam. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes, já neste mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, excelente resposta, né? E é bem por aí, né? Seres que só pensam em si mesmos são seres que estão com o ego
inchado, né? O ego, como a gente já falou em outras aulas, né? O ego é o maior mal da humanidade. É o ego que nos separa dos outros, né? Que nos faz achar que nós somos melhores, que nós não somos iguais aos demais, que nós somos seres diferenciados, né? E o ego causa, um dos maus que o ego causa seria esse aqui, né? É o ser que só quer trabalhar para ele. Só vou trabalhar se eu tiver um benefício. Ah, eu não trabalho de graça, não. Não. Limpar coisa no chão? Não, não é minha função, não vou fazer. E aí fica nisso, né? Ele procura a ociosidade, ele acha prazer na ociosidade, em vez de achar prazer em estar trabalhando, achar prazer em estar fazendo bem para a coletividade, né? Para o universo. Podemos falar assim também. Quando a gente fala universo, é para todos, né? Para todos, inclusive para a espiritualidade. Né? Estou trabalhando, estou de repente pegando algo no chão, não é minha função pegar, mas eu pego, porque eu sei que eu vou estar ajudando a todos. Né? Vou estar ajudando o meu meio ambiente, melhorando ali o meu meio ambiente, e é isso. Então, são pobres os seres, são dignos de compaixão, os seres que só pensam em si mesmos, constantemente. Questão A, dentro da 574. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? A pergunta de Kardec, olha, se era facultado, ou seja, se era permitido esses seres escolherem, então, uma existência proveitosa, né? Por que preferiram uma existência sem proveito nenhum? E aí a resposta dos espíritos. Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor, de trabalho, né? Uma vida de trabalho verdadeira. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, a própria custas, os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, é uma excelente resposta, né? Então, a resposta justamente diz, olha, existem espíritos de todos os níveis, né, no processo de elevação. Espíritos inferiores, eles custam a perceber a necessidade e as vantagens do labor, do trabalho, né? Do trabalho útil, em nome do amor divino, em nome de Deus, né? Como diz Paulo na carta aos Colossenses, né? O trabalho deve ser feito sempre com amor e sempre para Deus, constantemente reconhecer isso. Nós estamos trabalhando, não estamos trabalhando para um outro ser aqui da Terra ou para uma determinada empresa. Não, estou trabalhando acima de tudo, estou trabalhando para Deus, para o universo. Tudo o que fazemos de labor, de trabalho, faz bem para o universo e acaba voltando para nós. Então, ainda mais sendo um trabalho com amor, sem reclamação. Sem reclamação, sem pensamento ruim, não, de forma alguma. Se eu pego um trabalho para fazer, ele será feito com amor, sempre. E aí ele comenta aqui, olha, muitas vezes esses espíritos eles recebem uma missão. Só que eles, quando entram aqui na matéria, né, são desviados por espíritos inferiores que estão por aqui, que querem levar ele para um mau caminho. Às vezes espíritos de outras encarnações que acompanham ele. E aí ele acaba se deixando levar, né? Então é muito importante a gente estar no caminho da oração constante. Quando a gente faz oração, quando a gente tem pensamentos positivos, e é esse o meu convite a todos sempre, com frequência, façam a série aqui de positividade e subconsciente positivo. Constante, é um trabalho constante, faz parte da reforma íntima.
é um trabalho de passo a passo, de controle do que a gente está pensando. E dessa forma, junto com oração, junto com a nossa fé, junto com os conceitos espíritas, a gente vai direcionando, então, a uma boa vibração, a retidão, que a gente já falou hoje, antes um pouquinho, né? E isso daí evitam esses desvios que tiram a gente do caminho da missão. Muito bem, pessoal, essa foi a questão 574. Questão 575 agora. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Muito bem, essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, como é que você pode perceber realmente, reconhecer que um homem realmente tem na Terra uma determinada missão? E a gente percebe pelas grandes coisas que ele está realizando, pelos progressos a cuja realização ele está levando os outros seres. Porque além do progresso do próprio indivíduo, ele tem que sempre trabalhar para ajudar os que estão ao seu redor. Nós temos uma missão de elevação do nosso planeta. Nosso planeta está, como já falamos anteriormente, está passando por um momento de transição planetária. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre transição planetária, convido todos a assistir, em que a gente vai mudar de um planetazinho de provas e expiações, é um planeta que sofre muito, é um planeta que tem uma carga negativa muito grande, e precisamos mudar para um planeta melhor um pouco, que ainda não é um planeta maravilhoso, mas é um planeta que a gente chama de um planeta de regeneração. E esse planeta de regeneração, ele não aceita seres com vibração muito negativa, como temos agora, Então, os seres que vão continuar nesse planeta têm que estar vibrando positivamente, têm que estar com bons pensamentos. Existe ainda o mal num planeta como regeneração, mas muito menos do que temos hoje. Então, os espíritozinhos que não estão numa vibração ideal vão ser retirados e vão ser levados para outro planeta, que vibra no nível deles. Um planetazinho pré-histórico, um planetazinho de ódio, de muito ódio, muita raiva, eles vão ser levados para lá. Então, estamos aí nas últimas encarnações para a gente justamente realizar nossas missões e conseguir se manter num planeta agora de regeneração. Um planeta mais leve, com uma vibração melhor, sem guerras, sem expiação, com menos sofrimento, E é isso, tá? Então a 575 é por aí. Agora a 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Essa foi uma pergunta aí de Kardec, Ou seja, eles foram predestinados, ou seja, hoje houve uma determinação antes deles nascerem, Os espíritos já responderam anteriormente, que o próprio espírito pede uma missão. Então, a resposta deve ser mais ou menos por aí. Vamos ver a resposta dos espíritos agora. Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram, baixando a terra. Colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda, onde devam executar-lhes
os desígnios. Então, Deus nos direciona, mas é muito comum os seres errarem o caminho. Então, a gente precisa também ajudar, né? Quem já está na senda, quem já está no caminho, tem que fazer a sua parte para tentar puxar os que não estão. Os que estão ainda achando que, olha, planeta aqui é para a gente se divertir. Temos que aproveitar a vida. E aproveitar a vida para a maioria dos seres é se embriagar. Se embriagar, ir para o churrasquinho, ir para a bagunça, né? E a gente sabe que se aproveitar a vida não é isso. Aproveitar a vida é estudar, crescer espiritualmente, conhecer, então, bem, sedimentar dentro de nós o que é certo, o que é errado, e acertar o nosso caminho, nossos objetivos de missão da vida. Isso é o fundamental. É isso que a gente tem que procurar. Isso é aproveitar a vida. Muito bem, pessoal. Essa foi a 576. Então, atingimos nosso objetivo hoje. Hoje nós fomos da 567 até a 576. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Na próxima aula a gente dá continuidade, vai até o final aqui, falando sobre as ocupações e missões dos espíritos. Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos e até lá.